vamos lá. O tema de hoje é luxúria, um dos 7 pecados capitais, e imaturidade emocional. Seguindo então essa linha dos 7 pecados, já fizemos sobre orgulho, avareza, e hoje a gente vai estar falando sobre luxúria. Tem outros pecados pela frente, ok? Quando a gente fala de luxúria, as pessoas gramaticalmente associam a palavra com luxo. Então, às vezes, elas se equivocam achando que luxúria tem a ver com luxo, pessoas que gostam de luxo, e isso seria um dos pecados. Mas, na verdade, luxúria tem mais a ver com sensualismo, com apelo, vamos dizer assim, da sexualidade, diria excessiva, dentro dessa concepção, vamos dizer assim, do pecado, do que a ver com luxo. Então, a gente está falando de putaria, em outras palavras, é sobre isso que a gente está falando. Então, ainda que você entenda o termo luxúria como algo ligado à sensualidade, sexualidade, a gente não vai se agarrar ao sentido próprio da palavra, como a gente não fez nos outros pecados. Então, quando eu falei de avareza, eu não me detive em dinheiro. Quando eu falei de orgulho, eu não me detive na ideia de ser uma pessoa superior, mas no entendimento de formas sutis de avareza, em formas sutis de orgulho. E hoje eu queria falar sobre essas formas sutis de luxúria. Porque você que está assistindo aí pode ter vindo assistir porque... Ai, que maravilha! Eu sou uma pessoa muito tarada, muito descontrolada no sexo, então eu quero ouvir o que o Fred tem para dizer pra gente safada e pervertida que nem eu. Então hoje o tema é pra mim. E aí aquela pessoa, poxa, nem gosto muito, gosto de sexo, mas assim, nem gosto tanto assim, passaria bem até sem e tal. Esse tema não é pra mim. Não, luxúria, não é pra mim esse tema, luxúria. Eu não sou uma pessoa tarada, então desculpa, Fred, hoje eu não vou assistir porque se é pra falar de sexo e gente tarada, o tema não é pra mim hoje porque não tem nada a ver com isso. Não, hoje a gente não vai falar sobre sexo, apesar da palavra estar associada à sexualidade. Por quê? Porque para mim me interessa mais falar sobre o que está por trás do que aparece como sensualismo exagerado, que é toda uma teia que envolve a cultura que a gente vive e a maneira com que a gente lida com o prazer e com as nossas sensações, do que falar de pessoas que são muito conectadas a transar ou não. Veja, isso tudo que eu vou falar vai tocar as pessoas que se consideram taradas, pervertidas, putanheira, fetichista, o que você quiser colocar aí na coisa toda. Mas também vai servir para as pessoas que acham que estão blindadas dos apelos do sensualismo. Então, hoje eu queria estender o assunto para falar um pouco de como a questão da sexualidade, da sensualidade, no mundo em que a gente vive hoje, ela assume um caráter um pouco ambivalente. Se a gente parar para pensar no mundo em que a gente vive, os meios de propaganda e marketing, eles tiveram uma sacada em dado momento do desenvolvimento, vamos dizer assim, desse universo de coisas. Eles entenderam que quando você associa uma imagem, um objeto, a uma ideia daquele objeto que não tem a ver necessariamente com aquilo, e aquilo tem um grande apelo de prazer, sucesso, realização e poder, as pessoas tendem a comprar mais aquilo porque aquilo parece que simboliza a promessa
de uma coisa muito interessante ou prazerosa. Então, por exemplo, hoje em dia você vai ver sendo vendido desodorante com apelo sexual de fundo. Se bobear, até macarrão deve ser vendido desse jeito. Carro é vendido desse jeito. Cerveja sempre foi vendida desse jeito, né? Tudo que você coloca como pano de fundo, algo ligado à sexualidade, e que você tenta ativar os priquitos da pessoa. Deixar ela, acho que, ai minha nossa, como eu tô atiçado. Parece que aquilo vende mais do que se aquilo fosse associado ao que aquilo que a pessoa efetivamente está comprando. Se eu vender macarrão, simplesmente dizendo, que macarrão gostosinho de comer domingo, as pessoas comprariam. Mas se eu deixar aquilo associado a alguma forma de você vai transar muito se você comprar esse macarrão, as pessoas vão falar, nossa, eu gosto muito mais desse macarrão do que qualquer outro macarrão. Eu tô brincando, acho que ninguém vende macarrão apelando isso a sexo, mas eu quis dar um exemplo aleatório, né? Então, se você associa sensualidade, sexualidade com algum produto, ou poder também, nossa, você vai comprar esse produto e você vai ficar muito poderoso. A pessoa, nossa, vou ficar muito poderosa. Uau, eu quero muito esse produto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vivemos hoje uma cultura do sensualismo. A gente pode até não se dar conta disso, mas a gente vive essa cultura. E você provavelmente já comprou coisas baseadas nessa premissa. A coisa, vamos dizer, o mercado que mais usa isso é o mercado de viagem, né? Eles colocam uma pessoa, de modo geral, muito feliz, meio de biquíni, meio bronzeada, meio relaxando, meio bebendo. Tudo aquilo tem cara que em algum momento vai virar sexo, né? É um apelo que as pessoas, sem perceber, fazem, tipo, eu quero relaxar nesse lugar paradisíaco e que vai me render sexo. Isso nem faz muito sentido na prática, porque pode ser que você fique 20 dias na praia e não transe com ninguém. Mas esse apelo erótico, ele está sempre implícito, e isso não é exclusividade dos brasileiros, tá? Isso é um fenômeno mundial. Então você vai pegar, sei lá, na Suíça, que é um país que a gente imagina como se fosse mais polido, você vai ver também associando macarrão com rola em algum momento. Desculpa, linguajar aqui, mas vai ter alguma associação dessa que é meio irracional, mas que no pano de fundo, quando a coisa é posta de um certo jeito, funciona. Aquilo vai vender mais do que se você não associasse uma coisa com a outra. Bom, por que é importante dizer isso? Porque quando a gente vive uma cultura da sensualidade, a gente está dizendo que, de alguma forma, o apelo ao prazer parece ter... o apelo ao prazer parece ter um efeito muito hipnótico na nossa maneira de experimentar a realidade. E quando você tem esse apelo da sensualidade, quando você tem esse apelo do potencial de prazer, isso vem ao encontro de um mundo que parece estar mais pacificado com o prazer do que antes, né? Então, por exemplo, se a gente for voltar no tempo e pensar em
100 anos atrás, quando de repente o Freud, lá no começo da psicanálise, se bem que em 19 já, se não me falha a memória, o Freud já tinha morrido, mas quando Freud falava sobre a sexualidade europeia, reprimida, e todos os apelos, vamos dizer assim, terapêuticos tinham a ver com ajudar as pessoas a entrarem mais em contato com a sexualidade delas, enfim, para que elas, parando de reprimir, adoecessem menos. Hoje, aparentemente, a gente viveria um mundo mais liberal, em que as pessoas supostamente transam com o que elas querem, fazem o que elas querem. E, no entanto, por que o apelo à sexualidade seria uma coisa tão relevante se as pessoas estivessem transando tanto quanto elas dizem que transam, né? Ou se elas estivessem tão tranquilizadas e tão pacificadas em relação à sexualidade e à sensualidade como elas dizem que estão. Quando eu falei da avareza, eu estava falando de pessoas que precisam ter uma necessidade de controle tão grande que elas não conseguem lidar com o prazer. No entanto, a cultura que a gente vive hoje faz a gente pensar que nós lidamos com o prazer de uma maneira melhor do que há 100 anos. E isso não é verdade. Ou seja, culturalmente, a gente tem até mais espaço para ter sexo livre e meios para fazer isso, haja visto os preservativos, pílula anticoncepcional, ou seja, sexo não está mais associado com gravidez ou necessariamente doença. Então as pessoas tecnicamente podem transar com quem elas quiserem. E, no entanto, apesar delas supostamente transarem com quem elas quiserem, não necessariamente elas têm uma realização sensual e sexual efetiva. O que quer dizer isso? O prazer continua sendo uma coisa muito amedrontadora. Então, por isso que eu digo que é um paradoxo. Parece que nós estamos com muito contato com a sexualidade e com a sensualidade, como se nós tivéssemos uma capacidade de lidar com o prazer e com o sexo de uma forma muito natural. Então as pessoas falam de sexo o tempo todo, falam de, estão sempre fazendo brincadeirinhas sexuais o tempo todo, se provocando o tempo todo nesse sentido, e, no entanto, elas continuam tendo dificuldade em lidar com o prazer de modo geral. Então, os marqueteiros de plantão, eles se aproveitam do fato de que, talvez eles nem saibam disso, de que a nossa sexualidade continua tão comprometida e tão cheia de fantasmas, que eles continuam associando rola com macarrão, só para usar o exemplo que eu usei até agora, e funciona. O macarrão vende mais do que o outro macarrão que não tem rola associada no meio. Ou seja, existe uma demanda reprimida por uma real conexão com o prazer que a gente finge que de alguma maneira segue tudo bem. E, no entanto, a gente continua comprando as coisas simplesmente porque tem esse misto aí de estímulos. Muito bem. Por que isso, vamos dizer assim, apela tanto aos nossos estados de espírito? Porque hoje nós vivemos também momentos... o Bauman, que é um filósofo falecido até recentemente, ele trouxe isso chamando os nossos tempos de tempos líquidos, onde o amor líquido, os relacionamentos são líquidos, ou seja,
existe uma época, estamos vivendo uma época de superficialidade, uma época de em que as coisas elas não têm a consistência que elas têm. Então, até o sexo, que supostamente seria sexo, ele não é tão sexo quanto ele poderia ser. Porque as pessoas, de modo geral, não se aprofundam na experiência que elas têm. Elas preferem ter uma imagem para si mesmas de algo do que vivenciar esse algo de fato. Então, uma pessoa prefere pensar que fez um sexo gostoso do que fazer esse sexo gostoso. Ela prefere tirar uma foto que parece ser interessante do que viver essa experiência de um jeito efetivamente interessante. Ela é capaz de interromper uma experiência que está fluindo de um jeito muito espontâneo para tirar uma foto para parecer que ela está vivendo aquilo que, na verdade, ela não está vivendo tanto. Então, sim, é uma idealização. A fantasia, nesse sentido, ela parece ser uma coisa mais desejável do que a realidade. A festa é menos importante do que a expectativa da festa. Por quê? Por que isso acontece? Vamos lá. Porque a realidade, ela carrega muitas ambivalências, né? A gente está vivendo um momento aqui, no aqui e agora, e aquilo sempre carrega uma ambivalência. A ambivalência de que aquilo vai passar, que aquilo vai acabar, que aquilo vai mudar. Então, por que as pessoas amam e odeiam o domingo? Porque o domingo parece ser aquele momento que você efetivamente conseguiu relaxar, porque você começou a relaxar na sexta, engrenou no sábado e de fato deixou para dormir até mais tarde no domingo. E, no entanto, você não consegue ter um relaxamento no domingo. Por quê? Porque vai acabar o domingo e já vai chegar a segunda. Então, a realidade, ela é sempre ambivalente. Sempre ambivalente. Agora, a fantasia sobre a realidade e, mais ainda, o devaneio sobre a realidade é muito melhor do que a realidade. Por exemplo, normalmente nós temos uma impressão da nossa vida como se o ano passado ou algum ano do passado fosse ou tivesse sido o melhor momento da nossa vida, o melhor ano da nossa vida. E o momento atual, ele não é lá muito interessante, mas daí passa 1 ou 2 anos e aí a gente diz: caramba, aquele ano foi bom, apesar de no momento ter parecido estranho ou ruim. Por quê? Porque a vida presente, o momento presente é sempre ambivalente. Agora, nesse exato momento, eu tenho que escolher o que eu vou fazer. Vejo o Fred ou vou dormir? Vejo o Fred ou vou ver a novela? Vejo o Fred ou vou estudar? Vejo o Fred falando de sexo ou vou fazer sexo? O tempo todo eu tenho que fazer... tomar decisões, lidar com dúvidas, vou ou não vou, faço ou não faço, né? O ponto é, quando passa, no dia seguinte, é mais fácil eu ter falado: devia ter estudado, devia ter visto o Fred, devia ter transado, devia ter dormido, porque depois a dúvida desapareceu. Então a gente sempre... É que nem quando... É igual quando termina namoro ruim. Namoro é ruim, relacionamento é ruim. Aí você termina,
a primeira coisa que você vai pensar é que era bom. Você fala, caramba, como é que pode ser bom um negócio que era ruim? Não é. É porque a gente sempre tem a tendência a pensar que aquilo que eu conhecia, olhado retrospectivamente, parece mais interessante, porque está sob o nosso controle. E aí eu posso editar a fita. Eu coloco só momentos interessantes um do lado do outro e tudo parece interessante. No momento presente, eu não consigo fazer isso. Então, nós preferimos a fantasia do que nós estamos vivendo, ou a fantasia do que a gente viveu, do que viver. Que notícia ruim é essa, hein? Sim, o presente está sempre em construção, né? Demandando sim decisões e ações constantes. O passado já está tudo decidido, né? E não, ambivalência não é para qualquer um. A gente tem que decidir lidar com ambivalência. Do tipo, eu gosto dessa pessoa que eu tô, mas eu não gosto muito também. Mas eu gosto, mas não gosto muito também. Mas gosto, mas não gosto muito. Eu quero ficar com ela, mas não quero ficar o tempo todo. Mas quero ficar com ela o tempo todo, mas também não quero muito, não. Ou seja, a realidade, ela é muito do signo de Gêmeos. Tô brincando, eu não entendo nada de signo de Gêmeos, mas todo mundo diz que signo de Gêmeos tem essa dualidade, então eu quis usar uma referência astrológica só pra brincar. A realidade é essa coisa que quer e não quer, vai e não vai, fica e não fica. Ela é paradoxal. Esse é o ponto. E nós lidamos muito mal com paradoxos, né? Por quê? A gente quer as coisas de um jeito só. A gente quer a realidade de um jeito muito bonitinho. Então, por isso que hoje as pessoas vivem uma epidemia de devaneio excessivo. Eu já até gravei esse vídeo pro YouTube, que eu falo sobre devaneio excessivo. Procurem lá depois. Eu sinto que existe uma epidemia de devaneio e uma epidemia de pessoas achando que, na verdade, elas são ansiosas. Veja o pulo do gato da coisa assim. Do mesmo jeito que o presente é ambivalente e a gente prefere a fantasia do passado, a gente também prefere a fantasia do futuro. A gente prefere a fantasia de um futuro onde vai dar errado do que o presente onde as coisas estão dando certo e errado simultaneamente, né? Então eu prefiro ficar ansioso, aflito com uma coisa que vai acontecer lá no futuro e que tem tudo para dar errado, mesmo eu não tendo certeza nenhuma para afirmar isso, do que lidar com o momento presente. Então a ansiedade tem esse fetiche da certeza que é melhor, na nossa percepção maluca, tá? Do que o presente, que é sempre ambivalente. O futuro desgracento, ao qual eu tô sofrendo ansiosamente, ele é certo, é uma desgraça. E eu vou ter que ficar... Eu fico ruminando aquela desgraça futuro. Isso que é ansiedade. O passado também. Eu já sei o que aconteceu, já sei narrar o que aconteceu. Mas o presente, essa coisa agridoce, essa coisa saborosa e meio ardida, ela só pode ser experimentada com ambivalência. E a gente precisa aguentar a ambivalência. Mas a gente não aguenta muito, não. Então a gente prefere devanear, ficar fantasiando o que as coisas são, fantasiosamente, ou como elas deveriam ser. Por quê? Porque o momento presente, ele também expõe a gente à frustração. E a gente não gosta de frustração, porque assim, é sofrimentozinho. Então, na minha cabeça, eu imaginei aquela festa, eu vou chegar na festa, vou chegar a pessoa mais incrível do mundo,
as pessoas vão parar, olhar pra mim como se eu fosse o John Travolta lá nos embalos do sábado à noite. Eu vou dançar loucamente, as pessoas vão me amar, vão querer falar comigo, eu vou ser o rei da noite. E aí as pessoas vão dizer, quando eu estiver indo embora, vou sair um pouco cedo, só para as pessoas sentirem minha falta. E elas vão dizer, ai, o Fred não pode faltar em festa nenhuma. Nossa! É essa festa que a gente fantasia na nossa cabeça. Porque é muito difícil saber que a realidade é que eu vou entrar numa festa meio tímido, meio desengonçado, meio dançandinho, meio tímido, meio ninguém me vendo direito, eu errando o passo, por mais que eu tenha feito aula daquela música, aquele estilo musical, e quando eu for embora as pessoas não vão lembrar direito, eu não vou ser a pessoa mais interessante da festa, eu vou ter bebido pra caramba pra compensar o fato de que eu não tô abafando nas festas. Então a festa, pelo menos, tem que ser interessante na minha cabeça. E pra isso, eu vou meter cachaça pra dentro. Porque a cachaça é quase que uma injeção de devaneio, intensivo, né? Você começa a beber, você se acha a pessoa mais bonita, mais interessante, mais inteligente. E se alguém tivesse gravando você, ia ver uma cena horrorosa, lamentável. Mas a gente com álcool na cabeça, uau, a gente se sente muito incrível. Então, como é muito difícil garantir que a festa seja muito boa, você manda uma ipioca pra dentro. Nem sei se ipioca é bom, tá? Foi a primeira pinga que me veio na cabeça. Você manda uma ipioca pra dentro e garante o devaneio por uma noite inteira. Sou a pessoa mais incrível da balada. Então a bebida, a epidemia de bebida alcoólica também que se tem hoje, é uma garantia de devaneio. Porque a gente não sabe lidar com um sentimento ambivalente, ou drogas também, qualquer coisa. Nesse sentido, qualquer coisa que altere, né? Porque é muito difícil lidar com a realidade tal como ela é. Então, eu já estou garantindo com as cachaças salinas, a corote, catuaba, o que tiver, eu vou estar garantindo o meu devaneio antecipado. Eu vou sair achando que a festa foi o máximo, mesmo não tendo sido, e eu tenho uma grande desconfiança que não foi. Mas eu saí supostamente realizado e feliz. Mas qual teria sido o problema, sendo bem honesto, se eu fosse na bagaça da festa e ficasse meio desadaptadinho e fazendo a dança do robozinho ali, meio anônimo, meio me divertindo daquele jeito meio bagaceirinho ali, não tendo lá muitas boas performances, né? E aí eu tô falando, tá, de bebida alcoólica chapando coco, né? Que é a premissa da chapação alcoólica que tem. É muito louco parar pra pensar que as pessoas, de alguma maneira, elas fazem esquenta pra ir na balada. E como a bebida é cara, elas já querem chegar na balada 70% chapada, pro último gorozinho da noite caro, que vai ser dentro da balada, elas já estarem, né, arrebentando na doideira ali. Ou seja, a pessoa já chega na balada não estando na balada direito. Porque é difícil. Mas, de novo, qual seria o problema de você se divertir do jeito bagaceirinha? É difícil. Nosso ego é frágil. Então, como a gente está falando de luxúria e maturidade emocional,
Então, a gente não consegue lidar com as coisas como elas são e, de novo, precisa lançar ou para o futuro ou para o passado. De algum jeito, a realidade, tal como ela é aqui e agora, ela não é suportável. Ela não é suportável não porque ela é intrinsecamente ruim. Ela para algumas pessoas é insuportável simplesmente porque ela não é um bombardeio de amor. Porque a realidade não é o meteoro da paixão. Hoje eu estou usando umas referências, né? Mas o devaneio, ele torna a vida um meteoro da paixão. Então, o devaneio faz tudo virar Juntos e Shallow Now. Então, é uma coisa... Agora, se a gente tolerasse conviver com uma dose de desconforto, se acostumar com uma dosezinha de não saiu como eu queria, não foi o ideal, podia ser de outro jeito, às vezes não encaixa direito, né? Se a gente conseguisse conviver com essa sensação, a gente toleraria mais a realidade, porque ela mostraria sempre um grau de tô intrigado com essa coisa esquisita. Inclusive, a gente até toleraria um pouco de frustração. Viria um sofrimento e aí você ficaria meio perplexo com aquilo. Imagina, a pessoa te deu uma notícia horrorosa, né? A pessoa te deu uma notícia muito pesada, ou aconteceu um negócio muito zica na sua vida. Ao invés de imediatamente entrar numa espiral de desespero, você poderia olhar e falar, caraca, tô sem chão. Experimentar aquilo lá, né? Experimentar aquele impacto. Pá! E começar a deixar a coisa pegar um pouco aqui. Puta, aquela pessoa morreu. Começa a descer, né? A ideia da morte. Caraca. Isso é respirar a dor. Você lida com ela, você respira o que está acontecendo, o desconforto começa a desconstruir seu senso de realidade, você começa a ficar meio... Puta, isso não está acontecendo. Aí você vai querer dar uma devaneada, negando, não, isso não está acontecendo, devaneio, não é possível, é outra coisa. Só que se você falar, caraca, a pessoa morreu, e você começa a respirar aquilo, aquela morte vai vir, vai chegando, vai ficando, e no momento, que não é do dia para a noite, obviamente, ela também vai saindo. Agora, quando você não lida com o luto entrando, ficando, ele nunca sai. Ele vai ficar um luto entupido dentro de você anos, simplesmente porque você não se dispôs a vivenciar aquela experiência. O que eu quero dizer com isso é que pra gente sair desse vício do Meteoro da Paixão, sim, é uma música do Luan Santana, me corrijam aí, se você não abre mão um pouco de viver o Meteoro da Paixão e se permite sentir a realidade sem o anestésico do devaneio, você vai ficando dia após dia, mês após mês, ano após ano, uma pessoa mais capacitada para lidar com o sofrimento no futuro. Ou seja, se você hoje começar a se expor a fechamentos de ciclos, a lutos,
a dores, a um cotidiano que está pesado e que você precisa lidar com ele, você não vai conseguir nem seguir em frente, no sentido de superar, e você também não vai seguir em frente no sentido de resolver aquilo ali. E isso fica como se fosse um sofrimento parcelado. O devaneio, ele só parcela o sofrimento. No final das contas, você sabe, né, o que acontece quando você começa a parcelar muita coisa no cartão de crédito. Você pega 500 e parcela em 5. 5 de 100. Aí você pega mais 500 e parcela de novo. Agora são mais 5 de 200. Quando você vai parcelando de 500, 500 e 500 e 500, quando você vai ver, você já está com 1 milhão devendo. Mentira, a gente nem tem tanto limite assim. E você se lascou. Agora imagina do ponto de vista emocional, quantas parcelas a gente fez do sofrimento, dos nossos sofrimentos não elaborados. Caramba, a gente está pagando 1 milhão de conta de cartão de crédito emocional por mês e a gente já tá no cheque especial. O nosso nome já foi pro quinto nível do Serasa já, né? A gente não tem nome limpo emocional em lugar nenhum do mundo. A gente vai precisar de um crédito emocional e ninguém dá. Porque a gente já estourou os limites do limite. Né? Simplesmente porque a gente não se habitua a lidar e administrar alguns sofrimentozinhos da vida cotidiana. E sim, isso acontece em relacionamento, quando duas pessoas anestesiadas, elas tendem a se unir depois de um tempo, quando vem a realidade e a coisa não fecha na cabeça dela, a pessoa fica muito louca. Então, a gente tem uma epidemia de síndrome de Peter Pan. E normalmente a gente associa isso sempre, isso é uma coisa de meninos, né? Meninos são muito Peter Panzinhos. Nós, meninas, somos muito evoluídas, nós somos muito maduras em muitos sentidos. Do ponto de vista de aculturação, é claro que as meninas são mais pressionadas a terem mais maturidade emocional. Mas isso não é garantia de maturidade emocional. Homens e mulheres igualmente apelam da sua maneira a recursos de devaneios de diferentes formas possíveis. Então, essa infância perpétua que a gente quer viver, de prazer a todo custo, de busca de prazer de um jeito ou de outro, de consumismo frenético, usando dessa lógica da sensualidade, do prazer, da promessa do prazer que a gente vivencia, ou seja, essa luxúria emocional que a gente vivencia, é o que mantém a gente acorrentado também a uma boa dose de imaturidade emocional. Se nós nos expuséssemos a menos devaneios, a encararmos um pouco mais a realidade do momento presente com as suas ambivalências e coisas estranhas, a gente teria mais chances de processar os problemas, lidar com as emoções subjacentes e seguir em frente, resolvendo ou superando as questões. E esse seria certamente um jeito mais maduro de lidar. A gente não gosta de viver com desconforto porque a gente não está simplesmente acostumado a lidar com ele, ou porque a gente supõe que a gente já viveu coisas muito dolorosas e não quer repetir aquilo. Emoções subjacentes quer dizer as emoções que estão por trás daquilo que a gente está negando sentir. Não acho que, por exemplo, escrever é uma fuga.
Eu acho que escrever é um jeito de você elaborar de um jeito sofisticado, né, certas emoções. Não acho que é fuga. Fuga é você não admitir frustrações, você fingir que aquilo não aconteceu, querer passar para frente, virar a página do dia para o outro. Isso talvez seja fuga. Acho que é isso. Já esgotei meu repertório de referências aqui. Então, é com isso que eu queria fechar um pouco a fala de hoje. Quanto mais a gente puder conviver devagarzinho com os pequenos desabores da vida cotidiana, as pequenas incongruências, os pequenos paradoxos, as pequenas ambivalências, mais a gente vai estar capacitado para viver prazer com tranquilidade, como os dias difíceis com menos paralisia. Muito obrigado pelas falas, pelas dicas, pelas coisas que vocês foram sugerindo aqui no meio da live. E semana que vem nós voltamos com mais pecado, porque eu já percebi que vocês estão gostando de ser pecadores aqui e entender um pouco dos pecados. Não defini ainda qual vai ser o pecado da semana que vem, porque, enfim, hoje já está tudo bem com essa história de pecado. Semana que vem nós vamos decidindo, tá bom? Um beijo, um abraço, obrigado pelo carinho, o prazer é meu estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.